dia sentado meditando, procurando respostas pra essa grande piração. Morte, guerra, destruição, AIDS, câncer, solidão. AIDS, câncer. Se eu fosse você, não ia dormir tão cedo, porque eu não sei se você vai acordar no horário marcado. Será levado no céu, haverá aviões desgovernados e pilotos também arrebatados. Na terra, grande confusão. O que será que a todos engoliu? O padeiro, a secretária, o motorista, o jornalista, o executivo e as crianças subiram na esquina do pecado. O assunto então mudou. Todos confusos se perguntam: onde estão os caretas malucos que contavam uma nova história, dizendo que o filho do homem viria para levá-los a um outro lugar. Veja só, entendido o fim de todas as coisas, então nós vamos falar sobre os sinais, as evidências. Na última aula, que eu falei sobre a igreja e a modernidade, a igreja nos tempos atuais, nós lemos Mateus capítulo 24, do 3 ao 8, onde se fala do princípio das dores, sobre guerra, enfermidades, pestes, sobre catástrofes naturais. E Jesus fala, porque quando acontecem essas coisas, o mundo já entra em alarde, em desespero, porque, meu Deus, vai morrer todo mundo, já começa assim ao fim dos tempos. O próprio Jesus fala que a gente não deve se alarmar por essas coisas, porque elas devem acontecer. Elas seriam apenas o princípio das dores. Só que a própria Bíblia fala sobre uma comparação como dores de parto. Pequenas pontadas e vai aumentando conforme o tempo. Os nossos dias, isso está muito intenso, os princípios das dores. Cada guerra da nossa atualidade matou muito mais do que as guerras do passado. As pestes, elas acontecem no lugar e já se espalham mundialmente de forma rápida. Eu estava vendo uma pesquisa que no século XXI, o nível de terremoto no mundo aconteceu 10 vezes mais do que todo o século XX. Nós estamos apenas no início do século XXI e já foram 10 vezes mais terremotos do que aconteceram no século XX no mundo. Então você vê que o negócio se intensificou de forma extrema. Mas mesmo assim, esses sinais não é para nós nos alarmarmos. Jesus falou que deve acontecer, isso é só o princípio. E aí ele começa uma segunda leva de sinais, que eu acho que é o que mais nos chama a atenção, e ele nos conduz ao fim, que é o que Jesus fala em Mateus 24, do versículo 8 ao versículo 14. Esses conduzem ao fim. E é interessante que quando nós observamos o cenário atual que nos cerca, nós vemos que eles acontecem assim em abundância, são inegáveis. Por exemplo, do versículo 9, que fala da perseguição por amor a Cristo. Talvez, hoje se fala muito de liberdade religiosa e tudo, mas existem vários países no mundo que cerceiam essa liberdade religiosa. Existem países que chegam ao ponto de matar a pessoa por pregar o evangelho, por tentar ser cristão.
né? Dentro da história da humanidade, quantos mártires da fé? Pessoas que foram lançadas no Coliseu, pessoas que foram decapitadas, lançadas em fogueiras dentro dessa história da humanidade. A perseguição aconteceu em abundância, né? O versículo 10 que fala da apostasia, que muitos se odiarão, né? Que abandonariam a fé. E é interessante que isso é gritante nos nossos dias. E é interessante que o abandono não é só um simples abandono da fé, é um abandono com ódio. Quantas pessoas que deixam de crer em Deus e têm raiva, têm ódio do cristianismo, têm ódio da fé. E aí você vê que o mundo, ele transforma todos os princípios imorais para Deus em valores normais e morais, transformando a mentira em verdade. Olha só o que diz Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que chamam mal de bem e ao bem chamam de mal, que colocam trevas por luz e luz por trevas, que colocam amargo por doce e doce por amargo. Então você vê que o mundo não é esse que nós vivemos, onde as pessoas estão invertendo valores, aquilo que era considerado errado hoje é considerado certo, e você pregar os princípios da palavra é considerado um discurso de ódio, é considerado errado. O mundo está invertendo os valores, né? Isso é apostasia. Você vê que nas universidades o ateísmo tem tomado de forma extrema, né? Sempre houve ateísmo entre muitos acadêmicos, mas não como é hoje, né? É um ateísmo que odeia os valores bíblicos, que prega de forma agressiva até contra os valores bíblicos, dizendo que nem a ciência aprova a Deus, mas isso está errado. Até o próprio Albert Einstein, o maior físico de todos, acreditava em Deus. Então, que a ciência não prega a Deus, existem vários cientistas cristãos, né, de princípio cristão, de valores cristãos, mas as academias, as faculdades, as universidades querem tirar Deus do cenário. Tirando Deus do cenário, os seus valores, seus princípios também são tirados do cenário. E aí por isso que nós vemos uma inversão de valores que invade a nossa sociedade, o nosso mundo, aonde você pregar os princípios da palavra de Deus, você está errado, né? Como diz aquele ditado, né? É o poste mijando no cachorro, né? É o que está acontecendo nos nossos dias. E essa apostasia está gerando ódio, né? Discussão, pessoas... É só olhar para as redes sociais. Como as pessoas se agridem de forma gratuita por pouco, até por causa de política. Por favor, né? Outra evidência também são os falsos profetas. A Bíblia fala que haveriam muitos falsos profetas que enganariam a muitos, versículo 11. Gente, é muito falso profeta. É muita gente pregando enganação, é muita gente acharcando para roubar dinheiro do povo. É muita gente que não crê e ensinando errado, ensinando princípios que são contrários aos princípios da palavra de Deus. Haja vista que eu vi esses dias falando que a Bíblia não é a palavra de Deus. Da onde ele tirou isso, sabe? Como que então eu vou definir a palavra de Deus se a Bíblia não for minha referência, né? A Bíblia é a palavra de Deus, está acima de todo profeta, de todo pregador, de todo líder. Todo líder, toda pessoa que se diz cristão deve estar no guarda-chuva da Bíblia. Qualquer um que se acha acima da Bíblia deve ser desconsiderado. O próprio apóstolo Paulo fala em Gálatas, né, que se alguém vir e pregar outro evangelho que não for esse qual? Esse, o evangelho de Cristo, o evangelho da Bíblia, deve ser considerado maldito, deve ser considerado anátema. Ele fala isso por 2 vezes com ênfase, porque isso é falsa pregação, é falso ensinos de engano, de enganação, né, para deturpar as verdades do reino de Deus. Um outro fator evidente é o esfriamento do amor. A Bíblia fala que no versículo 12, capítulo 24 de Mateus, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, ou em algumas versões diz o amor de muitos se esfriaria. Veja que é interessante que alguns tempos atrás nós estávamos ouvindo as pessoas falando, levantando a bandeira, menos ódio e mais amor. Mas era um amor disfarçado de egoísmo, um amor disfarçado de mentira, um amor aonde não era autêntico, né? Nós vemos hoje em dia que, na verdade, o aumento da iniquidade, as pessoas estão se tornando mais egoístas e amando menos. O número de divórcio é altíssimo, né? As pessoas não estão se casando mais, pessoas que não querem ser mães, pessoas que não querem ser pais porque não tem amor de entrega, né? Olha só o que diz a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5.
Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Deste afasta-se. Veja que Paulo faz uma lista que para mim, quando Paulo fala que chegará um tempo, que haverá esses dias difíceis, que eu vejo que é os nossos dias. Cada item que ele fala aqui para Timóteo, eu vejo se cumprir em várias pessoas, em políticos, em líderes, em apresentadores, artistas, em pessoas que nós conhecemos dos dias a dias, e por aí vai. Vejo que as pessoas se odeiam mais, as redes sociais estão aí para provar isso. Você entra se você vê um vídeo e você vê muitos comentários, é só você entrar que você vai ver alguém que vai estar brigando com o outro, xingando o outro, reclamando com o outro, num debate agressivo, num debate ad hominem, né? Que não é debatendo uma ideia, mas atacando a outra pessoa, pegando raiva da outra pessoa. Isso chama o quê? Esfriamento do amor. A falta de misericórdia, né? Vivemos num tempo que nem dá para se ter um debate sadio, onde você debate as ideias sem ter raiva do outro. As pessoas levam para o lado pessoal, é agressivo. O negócio é terrível, é terrível. E o esfriamento é fato. Só de você ver a fome no mundo, o egoísmo da riqueza de vários, em detrimento a vários que estão abandonados nos becos e valados, abandonados nas ruas, pessoas que não se importam com crianças abandonadas. Olha só, no Brasil tramitando leis em favor do aborto, não se importa, não tem valor mais a vida, não se tem mais valor à vida. Então isso para mim chama esfriamento de amor, né? E o versículo 14, aonde ele taxa o ponto final de todas as coisas, que fala: e o evangelho de poder será pregado em todo o mundo para testemunha a todas as nações. Meu irmão, se você não está vendo que este evangelho está sendo pregado para todos, eu não sei onde você está, mas até porque esse isolamento social ao qual nós fomos colocados no nosso tempo agora, nos forçou a irmos para as redes sociais, aonde tem o maior poder de alcance as pregações. Quantas pessoas estão pregando, anunciando Cristo? Antes mesmo disso, nós estávamos vendo eventos, movimentos de jovens queimando no seu coração por anunciar Jesus em todas as nações. Veja que o versículo não fala para todas as pessoas, fala pregação do evangelho para todo mundo em testemunho às nações. As nações estão vendo os crentes se manifestando. As nações estão vendo a igreja se levantando e anunciando a Cristo, a salvação e o retorno dele. Sabe o que eu chamo isso? Cumprimento de profecia. Muitos estão pregando o evangelho, movimentos grandes, pessoas, mas eu não concordo com A, porque eu não concordo com B, porque o jeito não me interessa. O próprio Jesus, o próprio Paulo fala, não sei se por motivo correto ou por motivo errado, o que importa é que Cristo seja pregado. Cristo está sendo anunciado, a salvação está sendo anunciada, e a Bíblia fala que haveria um povo nessa última geração que estaria queimando ao mesmo tempo. Olha só como que a Bíblia divide de forma extrema, que ao mesmo tempo que haveria uma grande apostasia, também haveria um povo que estaria queimando do Espírito, que haveria esse povo anunciando com muito fervor a Cristo Jesus. E há um povo que anuncia. E aí Jesus fala no versículo 14, quando este evangelho de poder for pregado em todo o mundo para testemunhos a todas as nações, então virá o fim. Se você não consegue ver que todos esses itens estão acontecendo em extrema intensidade, você ainda não está percebendo o fim. Mas se você consegue enxergar que tudo isso está se cumprindo e está acontecendo com extrema intensidade, irmão, é certo que o fim está chegado. É certo que o fim está mais próximo do que parece. O relógio do Apocalipse está a ponto de bater a meia-noite. Na comunidade científica, eles dizem que faltam 100 segundos, que falta 1 minuto e 40 para o cumprimento da meia-noite. Não sei quanto tempo exatamente, porque ninguém pode determinar em quanto tempo vai acontecer, né? Essa metáfora
desse tempo que o relógio, que quer dizer que o ponteiro está muito próximo da meia-noite. E quando o ponteiro bater na meia-noite, aí viria o fim. Para mim está próximo e o fim vai vir. E eu, como crente em Cristo Jesus, não tenho medo da manhã, pelo contrário, o meu anseio, o meu desejo é estar com Cristo na eternidade. E espero que esse seja o seu desejo, porque essa foi a esperança que Jesus deixou para nós. Não apenas o bem-estar nessa terra, mas o bem-estar na eternidade. Ele fala em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu estou indo lá preparar a morada para vocês. Creia nisso em nome de Jesus, creia que o Senhor vem buscar aqueles que creem, aqueles que confiam. Se prepare, viva como um forasteiro nesta terra, viva como alguém que a sua base não é este lugar. Não se desgaste por pouca coisa dos valores deste mundo, mas que você possa construir na mansão celestial o seu amanhã, que você possa construir na eternidade a tua esperança, porque essa não falha. Que o Senhor vos abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você, que o amor de Deus Pai, a consolação e a paz e comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém.